Olha, tem uma época do ano que é marcada por duas celebrações gigantescas, sabe? E muito distintas entre si. De um lado, a gente tem o Pêssach judaico e do outro, a Páscoa cristã. O curioso é que as duas falam de passagem, mas, como a gente vai ver, de jeitos completamente diferentes. E isso já levanta uma grande questão, né? Como é que pode duas celebrações tão importantes, com origens e significados tão únicos, acontecerem praticamente juntas no calendário? Será que é só coincidência? Ou tem alguma coisa a mais aí? Vamos desvendar essa história. Para a gente entender isso direitinho, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar no Pêssach, a festa judaica da liberdade, e conhecer os seus rituais. Depois, a gente explora a Páscoa cristã com seus símbolos. E aí, no final, a gente junta as peças para responder por que as datas são tão próximas. Então, nossa primeira parada é no Pessach, a festa da liberdade. E para entender o que ela significa, a gente precisa voltar no tempo para uma história muito forte de opressão e libertação lá no Egito Antigo. O próprio nome já dá uma pista fundamental. Pessach, em hebraico, quer dizer passagem. Essa palavra se refere tanto à passagem da escravidão para a liberdade, quanto a um evento bem específico que tornou essa jornada possível. O cenário é o Egito Antigo. O povo hebreu vivia lá há muito tempo, mas acabou numa situação de escravidão muito dura, por séculos. E é essa longa opressão que dá início a tudo que o Pêssach celebra. A tradição conta que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar o povo hebreu. Cada uma delas abalava a estrutura do Egito, até chegar na 10ª, que foi a mais terrível, a morte dos primogênitos. Foi só depois disso que o faraó finalmente cedeu e o povo pôde partir. Então, o Pessach não é só uma festa. É uma lembrança ativa, sabe? É como um memorial que se repete todo ano para garantir que essa jornada da escravidão até a liberdade nunca, jamais seja esquecida. Certo. Mas na prática, como é que essa memória é mantida viva? Um dos rituais mais centrais do Pêssach é uma ceia muito especial, chamada Seder. Vamos dar uma olhada em como ela funciona. A palavra Seder significa ordem, e não é por acaso. A ceia segue uma sequência bem definida de rituais e leituras. E o mais legal é que a própria comida na mesa vira uma espécie de roteiro, onde cada item tem um papel simbólico para recontar a saga da saída do Egito. O centro da mesa é a Kiara, a travessa do Seder. E ali, nada é por acaso. O maror, que é uma erva amarga, lembra a amargura da servidão. O charosete, que é uma pasta doce, simboliza a argamassa que os escravos usavam. Cada elemento é, literalmente, uma aula de história que se pode comer. E aí tem o matzah, o pão sem fermento. Ele representa a pressa que o povo hebreu teve para deixar o Egito, sem tempo nem de esperar o pão crescer. É um símbolo muito forte da urgência da liberdade. Bom, agora vamos olhar para o calendário. Na mesma época do ano, acontece outra celebração fundamental, que é simplesmente o pilar de toda a fé cristã, a Páscoa. E olha que interessante, a palavra-chave aqui também é passagem. Só que o sentido dessa passagem é completamente outro. Não estamos falando da libertação de um povo, mas de um evento que, para os cristãos, muda a relação entre a humanidade e o divino. Para o cristianismo, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo 3 dias depois de ele ter sido crucificado. É a celebração da vitória da vida sobre a morte, um símbolo de esperança e de uma nova aliança. A celebração da Páscoa, na verdade, é o ponto alto do que se chama de Semana Santa, que relembra os últimos dias de Jesus. Começa com a sua entrada em Jerusalém, passa pela última ceia, a crucificação na Sexta-feira Santa e chega ao seu clímax com a ressurreição no domingo. E assim como acontece no Pêssach, a Páscoa cristã também é cheia de símbolos que ajudam a contar essa história. Vamos conhecer os principais. A cruz, claro, representa a crucificação. O cordeiro, um símbolo bem antigo, aqui simboliza Jesus como sacrifício definitivo. O pão e o vinho, que vem da última ceia, representam o seu corpo e sangue. Já o círio pascal, aquela vela grande, é a luz de Cristo que vence a escuridão da morte. E com isso tudo, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Se as histórias e os significados são tão diferentes, por que essa proximidade toda no calendário? A resposta, olha só, está nos calendários antigos e nos ciclos da natureza. As duas celebrações são definidas com base na primeira lua cheia depois do início da primavera, lá no hemisfério norte. É uma herança da forma como os povos antigos marcavam a passagem do tempo e das estações.
E essa separação foi inclusive formalizada. Lá no ano 325, o Concílio de Nicéia decidiu que a Páscoa cristã seria sempre celebrada em um domingo. Isso foi feito justamente para garantir que as duas comemorações, com seus significados tão próprios, não fossem confundidas. Então, no final das contas, as duas são festas de passagem, mas cada uma com um significado único e profundo. Para o judaísmo, é a passagem de um povo inteiro da escravidão para a liberdade. Já para o cristianismo, é a passagem da morte para a vida eterna, por meio da ressurreição. Sendo assim, apesar de acontecerem na mesma estação, Pessah e Páscoa contam histórias independentes, cada uma com sua mensagem poderosa de renovação e esperança. E isso nos deixa uma reflexão. Como é que essas narrativas, com milhares de anos, preservadas por rituais e símbolos, continuam tendo tanto significado e influenciando culturas no mundo todo até hoje?